Boa tarde a todas, a todos aqui presentes. Nosso seminário está chegando aí na sua última mesa, na quarta mesa. E dá até assim, um gostinho de saudade. Nós trabalhamos bastante, o GT, junto com a direção da DUSB. E até o momento, e com certeza essa última mesa também vai ser muitíssimo enriquecedora, porque eu penso assim que o GT é um grupo de trabalho, né, o GT-PC-GDS, é um grupo de trabalho que discute todas as questões inerentes às formas de opressão que a gente vem sofrendo, né? Então, enquanto mulher, enquanto lésbica, gays, né, as questões de diversidade sexual, enquanto gênero, né? E agora, na nossa última mesa, nós iremos discutir as questões referentes a etno-raciais também, né? Mas enquanto raça, que faz jus ao nome do nosso seminário, gênero, raça e classe, né? E, então, todas as mesas anteriores que já foram realizadas, nós tivemos debates, encaminhamentos riquíssimos. E, nessa formação final, nós teremos a contribuição de dois personagens, né, que nós convidamos, muitíssimo importante para fazer a discussão e o debate, que vai fechar esse ciclo de discussão do seminário. Então, nós temos dois convidados, Jonatas Monteiro, ele é professor da Rede Estadual de Ensino da Bahia, tem um acúmulo, né, para discutir o tema, porque ele é formado em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, e o mais importante também para a gente, que vai trazer experiência enquanto militante. Ele é militante do movimento negro, e associado a questões de moradia também. Então, uma questão social muito importante que a gente também traz para o debate. E, por outro lado, nós teremos uma aluna aqui do curso de História, pode estar representando vocês, aliás, traz uma representatividade perante vocês discentes, que é eu, né, Clécia Souza. Clécia Souza da Silva, ela é estudante de História, muito popularmente conhecida como Keu, e ela é militante do coletivo feminista Obá Elecó, que a gente já foi apresentado aqui com uma das integrantes, né, na parte do movimento cultural aqui para a gente. E ela também vai representar a mulher negra junto aqui à mesa, junto com a composição com o Jonathan. Ela é conselheira do Conselho Municipal da Mulher, e ela representa a mulher negra nesse conselho. Então, a gente verifica que vai ser um debate muito importante, e a gente espera que os encaminhamentos também sejam importantes para que o grupo possa reunir todos esses encaminhamentos para a gente formular uma ação final do grupo. Então, convido, nesse momento, Jonatas e que eu para compor a mesa. Então, nós temos aqui em torno de 30 minutos para cada fala. E a gente vai passar primeiramente aqui para Jonatas fazer a fala dele, entendendo que é uma questão muito complicada, né, sobre ser negro e negra em uma sociedade escravocrata. Nós ainda estamos vivendo nessa sociedade escravocrata ainda, a gente ainda não se libertou, não é isso? É uma história de luta, né, como o negro ele se afirma nessa sociedade que a gente vive, ainda mais agora com esse avanço conservador tão grande e que as opressões ainda estão presentes. Então, passar aqui para Jonatas. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite, né, vim aqui ao seminário. Comentava um pouquinho antes aqui, né, faz alguns anos que eu não venho a uma atividade da DUSB, então prazer voltar. Vim a última vez que vim enquanto estudante, né, lá pelos idos de 2005, se eu bem me lembro, né, no contexto de uma greve estudantil. Agradeço também, né, o convite em função da pertinência da temática.
né, obviamente. Numa sociedade como a sociedade brasileira, qualquer espaço de organização, né, popular, né, do mundo do trabalho, que não vier a dialogar, né, sobre o conjunto de questões que foram colocadas aqui no seminário, né, sinto muito, mas não tem como avançar nessa realidade. Certo? Até porque a experiência constitutiva, né, dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil é fundamentalmente enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né, negros e negras em sua grande maioria, né, mulheres em sua maioria, né, e marcados por um conjunto de diversidades, né, aí, entre elas, inclusive, a diversidade sexual. Então, esses elementos são elementos incontornáveis de qualquer tipo de discussão, de organização política hoje, ainda mais na conjuntura atual que nós vivemos, que demanda da gente uma resposta mais ativa na organização popular para enfrentar, os ataques que nós temos sofrido. Bom, dito isso, eu pensei esquematicamente aqui em 3 momentos, certo? Primeiro, em torno do que é a problemática que está colocada, por que ela é pertinente, para além dessas motivações mais iniciais. Segundo, pensar isso à luz um pouco das interpretações que o processo de escravização no Brasil teve. E, em terceiro, pensar quais categorias respondem, a essa trajetória, certo? Então, eu pensei dessa maneira, imagino que outros aspectos vão aparecer nas questões. Então, bom, pensando na problemática, o que está colocado? Primeiro, que a sociedade brasileira é uma sociedade enquanto projeto de nação que tem 518 anos, não é isso? Enquanto projeto de nação. Digo projeto porque uma nação só se concretiza, mesmo nos marcos de uma sociedade capitalista, quando ela tem algum nível inclusivo e tal, se diria assim, um nível de consenso. E as classes dominantes no Brasil, historicamente, elas são muito avessas a isso. Certo? Elas têm uma característica, aquilo que um autor chamado Florestan Fernandes, que inclusive discute, um dos que discutiu a integração da população negra na sociedade de classe, ele dizia que era a tendência autocrática, autoritária da classe dominante do Brasil e tudo mais. E, nesse sentido, essa sociedade ela só pode ser entendida, esse projeto, na medida que a gente pensa a partir de uma conta que é muito simples. Desses 518 anos de projeto de nação, a maior parte dele foi uma experiência de uma sociedade escravocrata oficialmente, abertamente, mais do que 3 séculos. Então, isso marca muito profundamente a realidade que nós temos colocado hoje. Basta fazer uma conta que vai perceber que a nossa experiência coletiva enquanto projeto de nação, ela tem mais tempo enquanto a sociedade escravocrata, onde os nossos familiares, e eu gosto de dizer dessa forma, porque são os meus familiares e o da maior parte de quem está aqui, porque às vezes a gente vai numa discussão e é muito comum as pessoas assim, não, os negros, não, porque é um problema para os negros e tudo mais, é um problema para nós e os nossos familiares, a nossa ancestralidade mais direta vivenciou uma sociedade onde não eram considerados gente. Aliás, durante boa parte dessa experiência escravocrata, só o Código Comercial, porque em alguma medida previa a mercadoria escravo como uma mercadoria com certa distinção de outras mercadorias, então diferenciava em alguns aspectos, e o Código Penal. É o Código Penal, basicamente, que vai incorporar, muitas vezes, os nossos antepassados aí como pessoa, na medida em que as agressões em relação aos seus senhores se multiplicam, que os atos de rebeldia escrava se multiplicam. Então, esse tipo de sociedade e é esse Estado, na verdade, que nunca foi reformatado, desmontado a partir de um tipo de modificação radical que deu origem ao Estado que nós temos hoje. Então, a gente tem uma sociedade que tem um Estado formatado em cima da escravização ampla,
né, de um grande extrato da população. E o outro pé dele, né, a gente pode discutir isso mais a fundo, é o patriarcado, né, imagino que se apareceu em outros momentos aqui do próprio seminário. Então, é esse o Estado que nós temos, né, até porque nós nunca passamos por uma revolução popular que desmontasse essa estrutura estatal e desse um outro perfil a ela, né? Então, a gente tem um Estado que foi se modificando, se modulando, né, a uma sociedade capitalista, que é essa que a gente tem hoje, sem necessariamente passar limpo dessa experiência, né, formativa da sociedade brasileira. Isso traz muitos problemas. Nesse sentido, para a gente entender esse quadro, é evidente que tem aparecido como uma necessidade a possibilidade de abordagens interseccionais, ou pelo menos que articulem, né, raça, gênero e classe, certo? Para poder dar resposta a esse tipo de experiência histórica. Né? Não existe uma resposta única nessa articulação, tanto mais que na própria experiência do movimento negro, né, o mais apropriado é dizer de movimentos negros, né, na verdade você tem uma diversidade também grande de respostas a isso. Isso vale também um pouco, né, para o feminismo como, né, forma de organização e uma série de outras, né, experiências de luta que lidam com questões semelhantes, né, porque a articulação entre esses aspectos, raça, gênero, classe, né, e eu diria mais, orientação sexual, ela não é natural no sentido que ela não nasce pronta, né? Ela é articulada a partir de um trabalho político, por assim dizer, né? Ela é feita historicamente e, nesse sentido, tem uma ação militante aí para ser feita, né? Para construir isso. Isso não é natural. Se fosse natural, nós, negros e negras, somos maioria da sociedade, já teríamos hegemonizado a sociedade brasileira, né? Já que não basta ser maioria quantitativa, né? Os nossos valores não são majoritários na sociedade brasileira, assim, né? Se você pensar isso. São os valores da diáspora, por exemplo, que estão presentes no imaginário, nos meios de comunicação, nos espaços de poder. Então, não é o fato de você ter uma dada situação objetiva, quantitativa, que se traduz automaticamente, né, numa condição, por exemplo, de luta. Né? Isso precisa ser construído de alguma maneira. Nesse aspecto, há todo um quadro imediato que também traduz a necessidade de uma urgência em torno disso, certo? Ainda dentro dessa discussão sobre a problemática aqui e a pertinência dela. É evidente que o funcionamento normal da sociedade brasileira é altamente massacrante para nós, negros e negras. Certo? Por que eu estou chamando a atenção para o funcionamento normal? Porque, para além, claro, né, daqueles grupos que se organizam ativamente em torno, né, do racismo, né, no sentido de reiterar as práticas do racismo e tal, a sociedade brasileira, no seu modo de funcionamento, produz como resultado, né, um processo que é de subalternização permanente da população negra. Né? E é por isso que a gente olha os dados, né, e não precisa ir muito longe. Eu acredito aqui que todo mundo já teve ciência e contato de alguma forma com esses dados, nem que sejam naquelas datas emblemáticas, como o próprio 20 de novembro, onde até a mídia se vê, né, compelida a mostrar isso, que você tem, né, estratificações evidentes. Você pega, né, o mundo do trabalho, né, e aquilo que impropriamente se chama de mercado de trabalho. Você tem, por exemplo, as mulheres negras no degrau, né, inferior do ponto de vista da renda, né, da remuneração relativa à ocupação profissional, mesmo tendo a escolarização, né, igual, né, o homem na mesma posição, a mulher, mesmo a mulher branca na mesma posição. Então, você tem um cruzamento desses elementos aqui que se materializa para a gente todo dia, certo? E se materializa também como resultado de uma política de Estado, né? Porque, como bem diz, né, para voltar a uma conversa que eu tinha ali há pouco, né, um autor grego, chamado Nikos Poulantzas, ele diz, política de Estado é fazer as coisas, mas não fazer também é política de Estado, certo? Não fazer também tem uma incidência sobre a sociedade, produz resultados do ponto de vista, né, da ação do Estado. Né? O Estado aqui entendido como Estado restrito mesmo, né? As instituições políticas, né, o aparato do Estado, nesse sentido, como a gente enxerga. Dito isso, é evidente que a problemática racial na sociedade brasileira está colocada.
está colocada de tal modo que mesmo segmentos, né, ligados à classe dominante, seus intelectuais, têm que responder a isso. Há pouco tempo atrás, um diretor da Globo publicou um livro que chamava assim, Nós Não Somos Racistas. Né? É o diretor, inclusive, de jornalismo da Globo, chamado Ali Kamel. Né? E isso diz muito do contexto. Quer dizer, se o diretor da Globo tem que escrever um texto, né, um livro, para disputar, né, na sociedade, que é isso que ele está fazendo, né? Uma certa leitura sobre o que é a sociedade brasileira, significa que esse problema está aí, está colocado, está borbulhando, e ele, né, é um foco permanente de tensão, certo? Agora, essa justificativa dele se ampara num conjunto de leituras sobre aquele processo lá que eu comecei dizendo, né? Como é que a sociedade brasileira se forma? Né? Qual a interpretação que a gente tem sobre essa dinâmica escravocrata? Né? O que é isso, afinal de contas? Né? Então, rapidamente, indo ao segundo ponto aqui, eu quero chamar a atenção para, principalmente já que é um espaço, né, é um espaço de militância, formativo nesse sentido, mas que acontece no ambiente acadêmico, né? Me parece que tem vários colegas aqui de formação profissional, de história também, que é importante de perceber, por exemplo, que a interpretação do passado ela não é uma coisa puramente livresca, né? Ela cumpre um papel na disputa do presente. E isso significa, por exemplo, que essas elaborações em torno, né, desse passado escravocrata, elas operam hoje, elas têm um papel. Nesse aspecto, o que rapidamente a gente pode pensar que foi o caminhar dessa leitura sobre o passado escravocrata, inclusive dentro da academia? Né? De modo muito esquemático, você tem uma influência muito grande a partir, eu diria, principalmente da década de 30, de formulações cujo emblema maior é o Gilberto Freire, certo? O Gilberto Freire ele é uma resposta, em alguma medida, inclusive para a época considerada progressista, ao debate do racismo científico que marca o Brasil no final do século XIX. Não sei se todo mundo aqui tem ciência, mas o grande debate nacional, né, do final do século XIX no Brasil e aí, a escravidão vai acabar, o que é que vai fazer com a massa negra do país? Certo? Como é que você constrói uma nação, né, com essas pessoas que você tem um conjunto de formulações, né, de pseudo-teorias, nós leríamos dessa forma hoje, que inferiorizam essas pessoas, que dizem que essas pessoas, por exemplo, estão no degrau, né, inferior da evolução da espécie humana. Né? Como é que faz isso? Né? Como é que você constrói um país? Né? Então, no final do século XIX, a ideia de mestiçagem ela é essencialmente uma ideia negativa. Né? Ela é vista como o grande problema do país. Tanto é que a solução embranquece o Brasil, viabiliza, né, a imigração a partir de uma leva europeia, né? Inviabiliza, por exemplo, que, veja, os nossos antepassados, depois de passarem 350 anos construindo a riqueza do país, se quisessem vir, né, da África de novo para cá, né, não poderiam. Os asiáticos também tiveram restrições, né? Então, todos aqueles povos, né, grupos étnicos que eram lidos dentro dessa chave, né, da baixa qualidade daquilo que se quer enquanto, né, o brasileiro ou a brasileira do futuro, foram bloqueados. Né? Então, o debate da mestiçagem do século XIX é essencialmente esse, o da degeneração da nação brasileira devido à mestiçagem. O Gilberto Freire é uma resposta tardia no sentido que ele tenta positivar isso. Mas essa positivação ela tem problemas. Né? E vou chamar assim, os replicadores dessa posição vão mais longe. Né? Geralmente, eles vão fazer essa leitura que, primeiro, uma sociedade que é marcada por um paternalismo português, né, que, diferente de outras experiências de dominação colonial, os portugueses eram mais abertos, mais híbridos, né, como eles... O próprio Freire, inclusive, usa a expressão, e que isso permitiu uma mescla, inclusive uma mescla racial e tal, que viabilizou uma mestiçagem que atenuou, né, que amortizou as contradições dessa sociedade. Isso é contraditório, o próprio Freire, inclusive, né, geralmente é reconhecido aí por Casagrande Senzala, mas quem lê Sobrados e Mucambos vai ver que lá mais adiante ele reconhece e diz assim, não, mas a cidade é onde o preto aprende a odiar o branco. Né? Ele mesmo reconhece que tem tensões evidentes, que esse mundo aí, né, de relações raciais não é tão tranquilo, certo? Mas isso marca muito fortemente um certo imaginário, tanto é que parte do século XX é uma história de negativa do conflito racial na sociedade brasileira.
não é isso? Né? Inclusive por parte significativa de alguns movimentos, inclusive parte da esquerda, certo? Que vai negar, em alguma medida, a existência desse conflito como uma dimensão significativa. Vai imaginar a resolução desse conflito no quadro da resolução do conflito econômico, entendido no sentido mais, primário. Então, a gente resolve aí os problemas da desigualdade econômica, que automaticamente está resolvido. Né? Tanto é que existe a chamada formulação, né, do mito da democracia racial, né, no sentido que o Brasil seria diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde as relações e as tensões raciais são abertas, escancaradas, né, onde explicitamente você tem leis de segregação, o Brasil não teria esse cenário e, portanto, as relações seriam mais tranquilas, harmoniosas e tal. Certo? É evidente que qualquer noticiário atual desmente isso aí com certa facilidade, certo? Não precisa nem ser uma publicação acadêmica, né? Que vai perceber aí, basta olhar quem é quem está em cada lugar, quem é que morre no Brasil, que você tem uma ciência que, né, esses conflitos nunca foram latentes, resolvidos, né? Não tem uma sociedade harmoniosa, mas você tem diversas estratégias de invisibilização desse conflito, e isso é parte do próprio conflito, isso é parte da própria disputa. No entanto, como resposta, isso leva, dentro e fora da academia, né, e eu vou citar rapidamente, né, obras que servem um pouco como referência disso, há uma leitura crítica desse processo. Certo? Então, a partir de São Paulo, se articula, por exemplo, uma leitura muito forte da ideia que não. A escravização, pelo contrário, ela é um processo brutal, né, ela é tão brutal que ela leva à objetificação do escravo. Né? Ele não só é vendido como uma coisa, né, mas ele se vê, a certa altura, como uma coisa. Certo? Ele internaliza isso. Né? As posições mais extremas são de uma figura aí que talvez vocês, né, tenham uma noção, a pessoa tem grandes contribuições para a sociedade brasileira, né, de modo geral negativas na minha avaliação, chamada Fernando Henrique Cardoso. Certo? Ele tem um livro que chama Escravidão no Brasil Meridional, né, que um dos elementos é esse. Né? Se você pega parte dos trechos, você diz, olha, existe uma internalização da condição de objeto. Né? Isso significa uma dificuldade muito grande, né, de quem está na condição de escravização de reagir a isso, tal, porque é como se perdesse a humanidade, né, em termos simples. Tem vários desdobramentos, nuances, eu estou apresentando muito rapidamente, mas só para entender como é que isso enseja a resposta. É claro que tem uma variável outra disso. Por exemplo, o Clóvis Moura, né, que é uma figura associada, inclusive, né, ao campo da esquerda e tudo mais, o Jacob Gorender, por exemplo, a pensar uma outra figura que vem, né, de organizações da esquerda, vão escrever livros que, embora dialoguem com essa ideia, né, de uma escravização que objetifica, vão enfatizar o outro aspecto disso. Então, se ela objetifica, retomar a humanidade significa se revoltar. Né? Então, né, as massas escravizadas só recuperam sua humanidade na medida em que se revoltam. Né? Então, é por isso que o próprio Clóvis Moura tem uma obra chamada, né, Rebeliões da Senzala, né? Eu até recomendo a leitura e tudo mais, é um trabalho importante para entender, inclusive o pensamento social construído por intelectuais negros, certo? No país. O próprio Jacob Gorender tem o Escravismo Colonial, né, que é a obra talvez mais alvo de polêmica, mas tem depois um outro texto que chama Escravidão Reabilitada, né, onde ele polemiza com outras posições que eu vou apresentar aqui rapidamente. Né? Mas, em termos simples, o que é que eu estou chamando a atenção? Quer dizer, você tem uma resposta que é de dentro e fora, que busca recuperar, ler a contrapelo essa experiência escravocrata. Se ela não se lida mais, agora não mais como harmoniosa, e nem pura e simplesmente como uma sociedade de apassivamento, né? Onde o próprio indivíduo, né, se vê como coisa, mas que a contradição disso se manifesta do ponto de vista das formas diversas de protesto negro, de resistência negra, mas particularmente das revoltas. Certo? Bom, nesse aspecto, o que a gente tem mais recentemente, de alguma maneira, que é também uma resposta, dentro e fora da academia. Principalmente a partir da década de 70, você tem uma rearticulação de organizações negras a nível nacional.
certo? Organizações negras no Brasil sempre existiram, certo? Desde a chegada aqui, né? O processo de diáspora, ele é um processo de desenraizamento por um lado, mas ele também de reorganização em outros termos, certo? Então, sempre teve, por dentro e por fora, das mais diversos espaços, das mais diversas instituições. A Igreja Católica, que a gente pode considerar, né, talvez em determinados aspectos, o suprassumo da legitimação do processo de escravização, também foi marcado por irmandades negras, por exemplo, né? Então, tem um conjunto, né, de organizações. Mas, a partir da década de 70, você tem, no quadro do final da ditadura particularmente, um processo de rearticulação nacional e que vai ter uma reverberação dentro da academia. Então, você vai ter também uma presença da militância negra, em muitos casos, dentro da academia, né, ou tensionando a academia a reelaborar essa reflexão sobre o processo de escravização. Né? E isso passa por uma leitura agora que é muito mais forte de quem está na condição de escravização como sujeito, né? Não sujeito do processo no sentido da escolha, mas no sujeito no sentido que não deixa de ser gente e que, portanto, enseja formas, né? Cria formas no seu cotidiano de resistência que não se limitaram simplesmente à rebelião aberta. Né? E que essas formas elas contribuíram ativamente para a derrubada do processo da escravização. Né? Então, que nesse sentido, a escravização ela não é, por exemplo, ou uma dádiva, né, da princesa Isabel, né, no 13 de maio, ou, por outro lado, pura e simplesmente explicada pelas contradições do sistema internacional, né, de modo automático, e nem, ao mesmo tempo, né, que esse fim da escravização ele é um resultado natural. Na verdade, há, principalmente ao longo do século XIX, um amplo processo de disputa, né, que marca, por exemplo, o esvaziamento da escravidão enquanto instituição na sociedade brasileira, né, que é marcado por formas diretas das fugas, né, quilombos, as revoltas abertas. Não é isso? Então, a gente teve aqui na Bahia, por exemplo, os malês, mas você tem um conjunto de experiências quilombola, mas você tem também, por exemplo, né, os casos de fuga, né, que se articulam, mas também você vai ter, por exemplo, as pressões em torno, por exemplo, do que é o processo de alforria ou não. Né? Então, tem um conjunto de coisas que acontecem, principalmente ao longo do século XIX, que possibilitam pensar, né, um tipo de ação política negra muito mais alargada do que tradicionalmente se pensou. Mesmo o abolicionismo, né, que é visto geralmente assim, não, Castro Alves, o poeta da abolição e tudo mais, muitas vezes na escola o que chega para a gente, né, que deixa de lado, por exemplo, abolicionistas negros, né, como o próprio Luiz Gama, que tem, por exemplo, uma atuação fundamental dentro desse processo. Então, é evidente, né, que você tem um deslocamento da própria leitura do que é que foi a experiência da escravidão, né? E esse deslocamento, essa leitura, tem a ver com o presente. Ele sempre é também uma resposta às tensões que estão colocadas na sociedade brasileira, inclusive o grau de organização negra que está colocado no presente. Certo? É nesse sentido que eu quero esse breve apanhado aqui, semi-historiográfico. Por que eu estou chamando a atenção disso, esse último ponto? Porque se tem uma coisa que essa releitura sobre a escravização possibilita, é entender que o processo de escravização ele não era um processo restrito a certos espaços sociais, certo? E isso tem a ver com o terceiro ponto que eu quero discutir aqui. Se as formas de resistência, se a ação enquanto, né, sujeito de um determinado processo estava no dia a dia, seja, né, da população escravizada, seja da população negra, né, que já vivia fora, né, da condição de escravização, se isso marca, né, o cotidiano mesmo nesse período, a gente também tem que entender que esse cotidiano ele é bastante diverso. Isso significa pensar o subproduto disso, que é o racismo na sociedade brasileira, na sociedade presente, de um modo mais sofisticado. Né? Geralmente, o racismo é visto, né, mesmo por aqueles setores que negam o racismo, como uma prática individual. Certo? Então, nós temos toda uma tranquilidade de perceber quando um jogador chama o outro de macaco no campo. Né?
Quando, por exemplo, uma menina negra, né, de uma periferia urbana chega numa loja, por exemplo, né, e ela é, né, abertamente, né, destratada pela, né, vendedora ou pelo vendedor e tudo mais, as pessoas conseguem hoje, e mesmo isso é fruto de uma luta, essa percepção. Mas isso individualiza uma questão, né? E muitas vezes a leitura decorrente dessa individualização é que não, ou é um problema, né, de caráter, né? Então, não, é porque a pessoa não teve uma formação boa, então por isso que ela tem essa prática, ela discrimina e tudo mais, não. Ou é um problema de desvio psicológico, patológico, uma patologização do racismo. Eu não tenho dúvida que, óbvio, que tem racistas que têm, né, vamos dizer assim, depositam todas as suas fichas por uma dimensão patológica, né? Um sadismo. O racismo não deixa de ser, do ponto de vista, inclusive psicanalítico, uma forma de exteriorização da crueldade sobre o outro, certo? E de alguma maneira de retorno de prazer, né, a partir de uma chave do sadismo sobre o outro. Agora, ler, né, o racismo na sociedade brasileira como uma prática individual, seja como desvio psicológico ou de caráter, é não entender nada, né, do que a sociedade brasileira é. É você reduzir um problema que afeta milhões, a maioria, inclusive na sociedade, 208 milhões de pessoas, a um problema individual. Certo? É isso que está colocado. Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma categoria que dê conta de ler isso. Né? E no último período, né, você tem uma reflexão, e é nesse sentido que eu me afino mais, que pensa o racismo, né, de modo mais amplo. Tradicionalmente, a gente vê nos textos, inclusive do governo hoje, falando do racismo institucional. Né? Talvez alguém já tenha visto e tal isso. O racismo no Brasil se manifesta institucionalmente, não tenho dúvida, né? Mas ele não é só institucional. O racismo no Brasil é estrutural. Ele atravessa o conjunto das relações sociais. Então, da mesma forma que, como eu disse antes, ler a sociedade escravocrata, né, sobre uma outra chave, ler como, por exemplo, essas relações, né, elas não estavam limitadas, por exemplo, né, somente a condição ou de objeto ou de revoltado, mas tinha um conjunto de outras coisas que marcavam, né, esse dia a dia. Isso significa também ler hoje que, para entender o racismo, né, que é o subproduto justamente desse processo de escravização, ele está presente não só nas instituições estatais, certo? Nos espaços oficiais, embora se manifestem aí, obviamente, né, porque são espaços de poder, mas eles estão presentes no conjunto das relações, na família, nos espaços religiosos, né, no cotidiano das instituições educacionais, em todos esses lugares. O racismo é estrutural, ele estrutura a sociedade brasileira. E qual é também o outro aspecto nesse sentido? É que não precisa ter uma política deliberada, certo? Uma política explícita, no sentido de dizer, olha, eu quero prejudicar as mulheres negras no Brasil. E aí eu, né, explicitamente formulo uma política. Basta o funcionamento regular das instituições no Brasil para produzir esse resultado. Porque, como eu disse, o Estado brasileiro é uma estrutura concebida num quadro social que nunca foi passado a limpo. Né? E isso se reproduz no nosso cotidiano também. Isso nunca foi passado a limpo e basta ele funcionar regularmente. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, não existia nenhuma legislação que dizia, olha, história e cultura, né, africana e negra não tem que estar na escola. Mas não estava na escola. Não é? Mas não estava na escola. Não precisava nenhuma lei que dissesse, não pode estar, certo? Bastava o funcionamento regular da política educacional, né, das concepções curriculares, da forma como, né, a escola funcionava. Então, esse funcionamento regular é isso que a gente tem que colocar em questão quando a gente debate que é o racismo estrutural. Certo? Quando a gente diz que a sociedade brasileira é uma sociedade racista, e alguns setores dizem que é exagerado dizer isso, né, é a incompreensão dessa dimensão. Né? Ou que diz que, por exemplo, o racismo é um projeto de Estado. Porque se as instituições não são reorganizadas para intervir numa determinada realidade que produz um certo resultado, significa que esse resultado vai se perpetuar. Né? E qual é o resultado que nós temos? O resultado que nós temos é esse que nós conhecemos, é o massacre cotidiano de quem é negro e negra no Brasil. Certo?
Então, esse processo, né, passa por uma leitura do racismo enquanto, né, uma dimensão estrutural da sociedade brasileira. Certo? Isso tem uma decorrência prática também. A gente pensar a dimensão das políticas públicas, embora tenha um papel fundamental, então vamos pensar, por exemplo, a questão dentro das políticas de ações afirmativas, as cotas. Certo? As cotas têm um papel fundamental. Certo? Eu diria um papel, não vou nem dizer anticapitalista, mas pelo menos republicano, de democratização mínima das instituições do país. Certo? No entanto, a gente tem que pensar qual é o horizonte, não apenas, por exemplo, daquela parcela da população negra que entra nesses espaços de poder que são a universidade, mas quem fica do lado de fora, né? Que é a maioria. Certo? Na verdade, são os indicadores de quem morre no Brasil, não é esse o perfil? 15 a 29 anos, não é isso? Das periferias urbanas, negro. Certo? É quem morre no Brasil hoje, dos 60 mil homicídios, né, por ano. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar, como é que a gente reformata o Estado? Certo? Como é que a gente tem um projeto muito mais amplo de transcender, né, as instituições que estão aí? Me parece que esse é o grande debate, né, em torno do qual é o projeto negro para a sociedade brasileira. Nesse aspecto, eu quero chamar a atenção para o debate em torno da questão do genocídio. Certo? Pode ser lido também de diferentes formas. Imagina que parte tenha contato, porque isso é, né, a pauta, inclusive, de diferentes organizações hoje. Muita gente diz assim, não, mas dizer que é genocídio não tem nenhuma política escancarada em torno disso. Mas me diga uma coisa, se você mata sistematicamente a juventude de um determinado grupo populacional, certo? Aqui eu estou descontando, né, o grupo que seja, certo? Eu escolho um determinado grupo na população e mato sistematicamente a sua juventude. E a outra parte eu encarcero massivamente, que é a outra parte no Brasil, certo? Ao contrário do que as pessoas costumam dizer com frequência, que o Brasil é um país impune, há que sempre se perguntar impune para quem, certo? Quem é que vai preso ou não? Na verdade, você tem uma política em curso que está alicerçada num discurso de guerra às drogas, que essencialmente mata quem é preto e pobre no Brasil e que encarcera quem é preto e pobre, né, baseado na ideia do proibicionismo e tal. E que fez que a população carcerária no Brasil, né, se tornasse a terceira do mundo, né, crescesse a níveis extraordinários ao longo dos 2000, nunca cresceu tanto, cresceu muito mais vezes do que o conjunto da população, que cresceu em média 5%, certo? Então, a gente tem um problema muito grande. Se eu mato, né, boa parte da juventude de um grupo e encarcero a outra parte, certo? O que eu estou gerando de expectativa de futuro para esse grupo? Certo? E se eu penso isso do ponto de vista populacional, né, eu posso usar, por exemplo, perfeitamente a categoria, né, de genocídio. Eu estou matando um determinado grupo populacional. Certo? Né, então, geralmente, o pessoal diz assim, não, mas genocídio é em Ruanda. Certo? Em Ruanda foi genocídio, teve isso, né? Teve uma guerra civil aberta e tal. Bom, existem formas muito mais sofisticadas de massacrar, por exemplo, determinados grupos. Né? A experiência, por exemplo, né, indígena no Brasil devia dizer muito, né, para a sociedade brasileira hoje. Então, é nesse aspecto que a gente diz que, bom, o racismo é estrutural, né, a inércia da formatação do Estado, né, e das relações produz a perpetuação dos resultados desse racismo, certo? E o resultado desse racismo é um resultado genocida. É nessa perspectiva que é o debate, me parece, né, que tem sido feito de alguma maneira, né, com as nuances entre os diferentes coletivos e tudo mais. Não, tranquilo. Mas percebam, a outra decorrência, já que é um espaço de movimento, é a gente pensar, beleza, né, o racismo é estrutural. Se ele é estrutural, ele atravessa, como eu disse, né, o conjunto não só das instituições formais, né, estatais, mas o conjunto das relações, né, o dia a dia. Em casa, por exemplo, a discussão se tem cabelo, né, ruim ou não, o que é que tem que fazer, certo?
Não é isso? Né? Eu estou dizendo que boa parte já ouviu isso, né? Ouviu em casa, às vezes, né, como primeiro lugar de todos. Não é isso? Né? É na igreja, né, por exemplo, que diz que é do demônio, por exemplo, né? Qualquer forma de expressão de religiosidade, né, que tenha referência em África. Não é isso? Então, em uma série de outros lugares. Eu estar na escola e não me enxergar na escola. Não é? Então, se é assim, ao longo da história brasileira, esse racismo estrutural também implicou numa diversidade de formas de enfrentamento. Certo? Não existe, como eu disse, uma resposta única a esse processo de enfrentamento do racismo estrutural. Porque também é um debate que é comum, o pessoal diz assim, mas então por que tem um monte de movimento negro aí, o pessoal briga entre si? Não. Os movimentos aí, uns brigam com os outros, tem diferença de posição e tal. Na verdade, isso também é um desdobramento de uma situação que é diversa, é complexa e tal, que pode ser enfrentada de diferentes maneiras, certo? Então, basta a gente pensar, né, eu não vou fazer aqui a miúdo uma historicização do que é a trajetória do movimento negro no Brasil, mas só para pontuar rapidamente, certo? A gente tem desde o final do século XIX a experiência de abolicionismo negro, né? E aí eu não vou me alongar nas questões das lutas quilombolas, né, das formas de rebelião e tal, né, como eu já pontuei um pouco antes, mas você tem, por exemplo, desde o abolicionismo negro, você tem no início da República, por exemplo, em São Paulo, a Frente Negra Brasileira, né, que é uma organização negra que, a certa altura, se organiza, inclusive, como um partido político negro no Brasil. Muita gente não sabe, o governo Vargas proíbe os partidos, e um dos partidos em especial que ele proíbe a existência é a Frente Negra Brasileira. Certo? A Frente Negra, por exemplo, vai ter uma pauta, quem lê, por exemplo, os documentos da Frente Negra Brasileira vai ver que certas pautas em torno da inclusão educacional da população negra estão colocadas lá desde o início da década de 30, certo? Então, era, por exemplo, uma experiência. Eles vão, na verdade, disputar particularmente a partir da ideia da integração dessa população negra, principalmente em São Paulo, né, dentro, né, dessa sociedade instituída e tudo mais. Mas você vai ter, por exemplo, na década de 50, na década de 40, particularmente, o Teatro Experimental do Negro, certo? Que tem um papel fundamental em pensar, por exemplo, onde é que nós nos vemos, certo? Onde é que nós nos vemos? Nós continuamos e continuaremos a nos ver numa casa que não tem espelho, né? Porque é isso, na verdade, que está em debate quando se discute, por exemplo, a ocupação do espaço de mídia, ocupação, por exemplo, presença negra no cinema, na TV e tal, certo? O Teatro Experimental do Negro vai colocar essa questão na década de 40. Né? O Abdias Nascimento, por exemplo, que é uma das figuras mais conhecidas disso, né? Vai produzir, né, um conjunto de peças que, inclusive, fazem uma provocação aberta, seja por colocar atores e atrizes, né, negras ocupando o papel de protagonistas, né, de personagens que eram originalmente brancas, a escrever peças que eram lidas a partir da chave da negritude. Então, por exemplo, é teatro, mas é enfrentamento, certo? Está pensando uma dimensão desse rebatimento, né, do racismo estrutural. Você tem a organização sindical. Então, por exemplo, os primeiros sindicatos de domésticas no Brasil, né, década de 50 e 60, que tem essencialmente um protagonismo feminino na organização deles, né, são esmagadoramente negros, com direções negras, organizados por mulheres negras. Certo? Né? De um modo geral, a partir da relação com o PCB, naquela oportunidade. Então, você tem uma outra forma. Por que é isso? Porque dentro do racismo estrutural, um dos aspectos mais evidentes é a estratificação no mercado de trabalho, como eu citei antes. Certo? É evidente, assintoso isso. Na década de 70, né, a partir de 74, para pensar o caso da experiência baiana, né, você tem a organização dos blocos afros. Ok? Você tem, por exemplo, a Black Music. Estou citando assim de modo bem diversificado, mas só para entender, por exemplo, que se a gente está falando de um processo que é multifacetado, ele também admite uma forma de enfrentamento multifacetado. É claro que a gente pode fazer o debate
da efetividade de cada uma dessas lutas, da relação dessas lutas com o conjunto de outras pautas e tudo mais, né? Eu espero que tenham questões, inclusive, sobre isso, né? Porque aí dá para aprofundar um pouco mais cada um desses aspectos. Mas, por exemplo, se a gente pega o ILE, né? O primeiro desfile do ILE aqui na Bahia é em 74, se eu bem me lembro. E a música que o ILE, né, coloca no desfile é Que Bloco é Esse? Né? Não é isso? E aí é interessante como, por exemplo, os veículos de comunicação hoje que vendem o Carnaval de Salvador como um produto a partir, né, da africanidade, da presença negra e tal. Primeira vez que o ILE desfilou, a Tarde publicou uma nota assim, nota destoante, bloco racista. Certo? Dizia que o ILE era racista porque estava falando de raça no Carnaval, estava falando de negritude e tudo mais, e no Brasil isso não existia, e na Bahia muito menos. Você vê como é que as coisas, né, andam, certo? Mas se hoje, né, com todo o debate em torno, né, das ambiguidades do Carnaval ser vendido, né, como também um produto que é um produto negro, né, o Carnaval de Salvador, né, ele só é assim, só tem, por exemplo, a presença de uma estética negra, né, porque mesmo isso foi um processo de luta e tal, que tem uma dialética dentro disso, né, em idas e voltas e tal. O Stuart Hall, por exemplo, que é um autor jamaicano, ele costuma dizer que política cultural, né, disputa cultural, geralmente é um misto de avanço e cooptação sempre, pelo menos enquanto tiver capitalismo. Certo? Então, você avança em certos aspectos, então é fundamental que tenha, por exemplo, produtos associados à estética negra. Hoje, eu acho fundamental. Agora, isso resolve um conjunto de aspectos, né, relacionados ao que a população negra quer, reivindica quanto projeto? Definitivamente não. Né? Porque, em muitos aspectos, passa a transcender isso. No final dos anos... Pronto, vou concluir. No final dos anos 70, você tem, por exemplo, a articulação do MNU, do Movimento Negro Unificado, né, 78. E o Movimento Negro Unificado, por exemplo, é uma expressão desse processo de, né, articulação nacional que eu comentava antes, mas, basicamente, o MNU, por exemplo, já é a tentativa de uma resposta que articula dois aspectos. Né? Uma crítica, por exemplo, racial, mas articulada à ideia de uma crítica do capitalismo na sociedade brasileira. Né? Então, por exemplo, você tem isso como um elemento que marca. Curiosamente, organizações que são trotskistas, que vão ter um papel muito importante na organização do MNU. Né? Embora alguns segmentos do movimento negro até neguem isso, enfim, documentado amplamente e tal. Então, esse debate entre raça e classe, por exemplo, ele está na origem, por exemplo, do Movimento Negro Unificado, que originalmente se chamava Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Né? Depois se tornou só MNU. Mas um último aspecto para concluir, né? A mesa já me pediu aqui para concluir, é chamar a atenção, por exemplo, como na década de 90... e se hoje a gente discute genocídio e visualiza isso, principalmente, né, quando a gente ouve essa palavra, pelo menos quem já transitou por certos espaços, e associa isso, por exemplo, com o que acontece nas periferias urbanas, notadamente, é inegável a relação disso com o hip-hop. Se você desassociar isso, por exemplo, de um fenômeno como os Racionais, e o que é que isso significa do ponto de vista da organização nas periferias, eu digo nas diversas periferias, não é só São Paulo, certo? Por mais que a gente possa fazer a discussão das referências, né, de um conjunto de como é que isso chega dos Estados Unidos para cá, um conjunto de outros aspectos, né, você também não consegue entender a dinâmica, né, dos enfrentamentos raciais no Brasil. Okay? Então, o que eu quero chamar a atenção é que, se o racismo é estrutural, ele admite múltiplas respostas de enfrentamento. E, nesse aspecto, para concluir, né, se admite múltiplas respostas, o que está colocado hoje para a gente é pensar quais são as respostas que a gente pode construir agora. Certo? O que são as respostas que a gente pode construir agora, já que esse problema continua colocado? E mais ainda, ele até se agudizou. Né? Eu mesmo falei aqui dos números de encarceramento, eles pioraram ao longo dos 2000. Né? Os números ligados aos assassinatos de jovens negros pioraram ao longo dos 2000.
Né? Então, como é que é isso? Qual o tipo de resposta que a gente pode dar à altura do problema no presente que nós vivemos? Né? Então, me parece que esse seminário é bem-vindo, porque ele se situa bem nesse momento histórico, né, que demanda da gente uma atitude mais ativa, né, porque, como eu disse, fazer, né, tem um efeito, mas não fazer também tem suas implicações sobre a realidade, tá ok? É isso. Muito obrigado. Desculpem por ter corrido um pouquinho. Muito obrigada, Jonatas. E aí, Jonatas deu um sustinho na gente. Ele disse assim, eu estou meio rouco, não vou conseguir falar. Aí agora a gente entende por que ele fica rouco, né? Porque ele fala um pouquinho, bastante. E aí, Jonatas, ele fez assim ele disse assim, eu não quero historicizar muito, né? E aí a gente verificou que ele fez uma abordagem, né, bem histórica, inclusive para mim, né, que eu não tenho formação nessa área. E aí deu para a gente entender, né, o que é o regime escravocrata, qual a influência disso na nossa sociedade atual, e o mais importante, assim, que como é que isso reflete agora, nesse movimento que a gente vivencia, né? Tanto é que ele concluiu aqui colocando o racismo como um problema realmente estrutural, né? Voltando lá, quando ele traz e explica o que é a sociedade escravocrata, desde quando os negros não se libertaram, né? Porque a gente ainda está com esse problema estrutural. E aí foi muito riquíssimo toda a sua abordagem. Muito obrigada. Aí passar aqui agora para Keu. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero dizer para você, viu, Jonathan, que você despertou em mim aqui na mesa uma vaidade por estar dividindo esse espaço aqui contigo. E sabe aquele medinho que bate assim na gente? Meu Deus, você fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento. E aí eu fiquei assim, ainda bem que a primeira fala foi dele, né? Fica mais fácil para mim, porque você já abordou tudo que a gente precisa abordar, até porque a gente tem pessoas diferentes para poder fazer de uma fala, mas quando se trata do mesmo assunto, é sempre a mesma coisa. Quando se fala do negro, é sempre a mesma coisa. Mas aí eu vou começar a minha fala com um protesto. Eu que sou militante do coletivo feminista Obailecó, eu quero começar a minha fala com a letra de uma música que ela é intitulada como Disque Denúncia. É uma música de Nina Oliveira e ela trata da violência contra a mulher. Mulheres que foram marcadas pela violência. E ela diz, deixaram no corpo marcas, e não eram marcas de batom. Eu posso marcar o meu corpo com a tatuagem, com a maquiagem que eu quiser, mas o outro não tem o direito de me marcar com dores, com lágrimas, com violência. E eu quero convidar minha amiga Laís para fazer esse som comigo aqui. Alô, aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão. Eu tenho uma denúncia aí. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e deixou marcas, mas não eram de batom, não eram de batom, não eram de batom. Ô moça, ontem eu estava caminhando perto daquela praça e um homem me parou, deixando marcas, mas não eram de batom, não eram de batom, não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro, a pedrada, por minha pele que racha, por meu sangue que vaza, por ser sexualizada, por ser comercializada e carregar no corpo as marcas que não eram de batom, não eram de batom,
eram de batom. Alô, aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de um orelhão, eu tenho uma denúncia aí. Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom, não eram de batom. Ô moça, ontem eu estava caminhando perto daquela praça e um homem me parou, deixando marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom, não eram de batom, não, não, não eram de batom, não eram de batom. Disque denúncia 180. Então, marcas que não eram de batom. E quando eu recebi esse convite, desde já eu quero externar minha gratidão. Quando Márcia me convidou, ela que para mim é uma referência de mulher pela luta, uma mulher empoderada que é. Eu falei assim, não, de forma nenhuma eu posso recusar isso, eu tenho que aceitar. E aí eu conversei com as meninas do Oba Elecó e falei assim, não, nós vamos lá deixar nosso recado. E a escravidão, que durou quase 4 séculos, 4 séculos de dores, 388 anos. Então, 4 séculos de lágrimas, 4 séculos de açoites, 4 séculos de marcas, de vidas roubadas, de sonhos abortados. E esse 13 de maio de 1888, quando estabelece uma abolição, ele deixa para nós, população negra, e a população negra da época, um grande problema social. Porque há abolição quando não há reparação? Que espécie de abolição se dá quando você diz que você está determinando que, a partir de agora, negros e negras são livres, porém descalços, nus, sem escolarização, jogados à própria sorte? Se não há reparação, não há abolição. Você citou Floresta Fernandes, no livro que ele fala sobre a condição do negro na sociedade de classes, e ele fala justamente isso, que não houve uma preocupação em ter uma reparação, em preparar essa massa, essa categoria para ser inserida em um sistema de classe. Né? O problema não é meu, já fiz muito, já fiz um favor, já libertei, já tem uma abolição aí. E aí a gente vê o aumento da pobreza, da violência, o banditismo social, que inevitavelmente cresce por conta de condições de sobrevivência. E nesse período pós-abolição, eu vejo aí o papel fundamental das mulheres dentro da questão da sobrevivência. Floresta Fernandes ainda fala assim, que no período da abolição, o negro nunca esteve tão à margem. Nunca foi visto tantos negros à margem, por conta dessa condição social. Além desses legados de dores, e aí a gente não estou nem entrando no mérito da questão da afetividade, dos sentimentos, mas dessa questão de sobrevivência, essa questão social. Nunca houve tantos negros à margens. Mas aí eu quero ressaltar o papel da mulher,
Porque foi justamente esta mulher que garantiu, nesse período pós-abolição, a sobrevivência, a subsistência, quando ela continuou com esse trabalho muito doméstico, que é também uma ideologia de classe e da classe dominante, porque assim, não é um trabalho de branco. Então vamos continuar deixando as mulheres negras lavando os pratos, passando a roupa, cozinhando a comida, cuidando dos afazeres da casa. Mas aquelas que não quiseram estar ali dentro, que ainda mantiveram dentro de si essa resistência, elas estavam nas ruas, vendendo seus quitutes, né? E era através dessa venda que garantia o sustento da sua família. Porque o trabalho que os homens negros encontravam eram trabalhos temporários. Porque eu estou falando de uma categoria que estava sem nenhum vigor físico mais. Muitos não tinham nenhuma condição de trabalho. E quem ia empregar? Mesmo que por uma mão de obra barata, já que a imigração já estava tomando conta dessa situação com essa mão de obra barata. Então, a gente vê aí é estabelecido essa teoria do embranqueamento. E aí, Jonathan, teve um momento aí na sua fala, Jonathan, que você fala que o próprio negro entendia a justificativa de ser dominado. Por conta dessa condição que é colocado, é ensinado para ele que ele deve ser dominado. E eu vejo isso ainda hoje, essa teoria do embranquecimento sendo estabelecida para nós. Eu faço parte do Conselho da Mulher. Sábado eu recebi uma denúncia. A menina ela ia procurar, ela estava na rua, no terminal, na Lauro de Freitas, ela usa um black, e um rapaz riscou o isqueiro e tentou colocar fogo no cabelo dela. E nós que recebemos lá no Conselho da Mulher todos os tipos de denúncia, conseguimos ainda ficar surpreso, porque, meu Deus, eu nunca vi um tipo de coisa como essa. Ligamos para ela e falamos, não tinha como registrar a denúncia, né? A DEAN estava fechada. A violência era contra a mulher. A DEAN estava fechada, era um dia de sábado. E aí nós ficamos pensando, gente, o que nós vamos fazer com essa menina? E eu falei assim, olha, nós vamos aí conversar com você. Era a única coisa que a gente podia. Conversar com ela, agendar uma consulta no CRAAV com a psicóloga e depois ir. Ela não registrou a denúncia. Na segunda, como nós procuramos, ela falou, minha mãe disse que é melhor não, já estou muito abalada psicologicamente, eu não vou me expor, já aconteceu sábado. Né? Então, assim, ainda tem essa teoria do embranqueamento, esse racismo que é estabelecido, ele está dos nossos dias de uma forma tão latente, tão evidente, tão forte. E aí eu falo, quando se deu essa abolição, ela não veio para democratizar. A abolição não veio para democratizar. Porque ela não humanizou a categoria. E agora, esse processo de escravização, ele traz um novo formato de chibata, que é o racismo. E esse racismo, ele se amplia em todas as nuances. Eu trouxe alguns dados aqui, e eu sei que esses dados eles poderiam ser maiores. A fonte de dados que eu vou apresentar para vocês é do IBGE, mas esses dados se referem àquelas pessoas que se declaram negras. Porque dentro dessa conjuntura que nós vivemos, o racismo também ele é retinto. Quanto mais escura for o tom da pele, mais eu vou sentir esse racismo. Então, nós temos pessoas negras que não se afirmam negras por conta da tonalidade da sua pele. Então, eu sei que essa fonte, esses números, poderia ser bem maior se realmente todos os negros se declarassem negros. E diz aqui que, atualmente, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras.
Enquanto a mortalidade de não negras caiu 7,4%, entre 2005 e 2007, subiu o índice em 22% com a população negra. A estimativa é que os cidadãos negros tenham um risco de 23,5% maior de sofrer assassinato. O número de negros mortos por policiais é 3 vezes maior do que de um branco. E eu tenho certeza que isso é muito maior, gente. Eu moro em um condomínio de habitação popular. E eu costumo dizer que essas moradias, elas fazem parte de um processo de higienização social. Você pega uma população pobre que não tem condições de pagar um aluguel, de se manter. Você contempla com esse benefício, com esses projetos sociais, e você joga fora da cidade, pega um bairro fora da cidade, e você constrói um monte de casas, só que não tem creche, não tem escolas, não tem posto de saúde, não tem nada. E aí, as crianças que moravam, por exemplo, o meu exemplo, eu moro num condomínio de habitação popular no Vila Elisa. E eu tenho vizinhos lá que moravam no Miro Cairo, do outro lado da cidade. Então, as crianças, quando eles mudaram para essa casa, essas crianças deixaram as escolas. A única escola que atende o bairro Vila Elisa são as escolas da Urb 6. Atende Vila Elisa, atende Morada Real, atende Renato Magalhães, atende Vila América. Atende? Não atende, porque não tem capacidade, não suporta, não tem estrutura para poder garantir todas essas crianças matriculadas na rede. Então, é muito grande o número de crianças que estão fora das escolas. E aí elas são alvos, muito fácil, do tráfico de drogas. Muitas mães que deixam os seus lares todos os dias para garantir o seu sustento e voltam só no finalzinho da noite, enquanto o seu filho está sendo aliciado. A polícia entra no bairro, todo mundo parece que é bandido. O olhar que é dado para mim, para os meus filhos, para os meus vizinhos, é como se todos nós fôssemos bandidos. Quando meu filho sai para a escola, eu tenho um sobrinho que ele é branquinho, de olho azul. Quando ele sai para a escola, ele fala tchau, mãe. A mãe fala tchau, filho, vai com Deus. Quando meu filho vai para a escola, eu falo tchau, filho, não coloca capu, tira esse boné que você é de aba reta. Se a polícia te parar, não tenha nenhuma reação. Deixa ele fazer a abordagem dele. Por quê? O racismo que está estabelecido. Eu preciso, infelizmente, desde já, preparar o meu filho para esse tipo de situação. Eu lembro da primeira vez que Vitor, tem 16 anos, foi parado pela polícia, que Vitor chegou em casa tão assustado, tadinho. E eu fiquei assim, em lágrimas, de ter que colocar Vitor no colo e falar assim, faz parte. A gente tem que acostumar com esse tipo de situação. Eu sofro racismo todos os dias. Todos os dias, quando eu pego o ônibus e o ônibus está lotado e o assento do meu lado está vazio. Eu sofro racismo todos os dias quando as pessoas olham para mim e olham para o meu cabelo e falam, essa daí é do bate-tambor. Né? Eu sofro racismo todos os dias. Aqui dentro dessa instituição. Quando eu olho para dentro da minha sala e eu vejo que o número de negros é tão pequeno. Quando eu sou aluna do 4º semestre, quando eu lembro que no 1º semestre nós tínhamos cerca de uns 45. E tinha um número de negros tão grande. E hoje nós estamos em 17, no 4º semestre. Né? E a maioria dos negros que estavam comigo, que já não estão mais. E aí eu quero falar com vocês, quanto conselheira do Conselho da Mulher, porque eu quero tratar dessa violência que é registrada para com a mulher. Aí você fala da imagem do Carnaval de Salvador, que é uma referência desse carnaval bonito, quando fala dos orixás, de todas essas coisas da cultura que ele preserva. E aí eu vejo as escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, vendendo uma imagem
sexualização da mulher negra, da erotização do corpo negro. Eu tenho um amigo que, quando ele veio da Itália para cá, ele falava bem assim: lá na Itália, quando fala em carnaval, a gente só pensa em bunda de mulata. Eu falei: eu não falo nem essa palavra comigo. Eu expliquei para ele que a mulata é o fruto, né, do cruzamento da égua e o jumento, gente. E ele chamando a mulher negra de mulata. E ele falou que Euzinha, desculpa, é porque quando fala de carnaval lá na Itália, a gente só pensa nas mulheres nuas. A erotização do corpo negro. A violência que nós, mulheres negras, sofremos todos os dias. A mulher negra é preterida ao sexo, mas não para formar família. Né? Muitos homens negros também, né, sofrem também com essa questão. A pegada do negão, a sexualização do corpo negro. Mas muitos negros racistas também, ainda, infelizmente, que acham que é empoderamento para ele estar do lado de uma mulher branca, mas ele não quer se relacionar com a mulher negra. Isto é realidade. Nós, de um coletivo feminista, nós sabemos bem o que é isso. De tantos relatos que nós temos. De muitos homens negros que não querem se relacionar com mulheres negras. Até o biotipo dele são as louras. Porque eles acham que eles estão com a moral em alta, eles estão empoderados. E quando vem um casal negro que já foi totalmente, passou por todo um processo de desconstrução desse pensamento colonizador, eles até mesmo se assustam, porque a mulher negra ela é preterida para o sexo, mas ela não é preterida para formar família. Eu comecei a minha fala com a música Disque Denúncia, gente, porque todas as denúncias que nós temos de violência lá no Conselho da Mulher são de mulheres negras. Todas. Todas. Todas as mulheres que estão dentro do processo de medida protetiva, lá no Albertina Vasconcelos, são negras. Não estou dizendo que mulheres brancas não sejam vítimas. Eu estou dizendo que o índice entre elas é muito grande. E o registro que temos são dessas mulheres. Mas é claro que eu sei que a violência, quando se trata de gênero, ela passa independente de raça. Tanto mulheres negras quanto mulheres brancas sofrem. Mas por que nós, mulheres negras, sofremos mais? Porque a sociedade ela ainda tem esse formato. Ela é escravocrata. É por isso que nós, negros, sofremos tanto. A dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Quando eu fui entrar no mercado de trabalho, eu tive que alisar o cabelo. Foi depois que eu passei por um processo de desconstrução que eu deixei meu cabelo crespo crescer e normal. Mas eu tive que alisar o cabelo. E eu fui a auxiliar administrativa em uma rede de cinemas. E todas as vezes que alguma mãe queria colocar um filho, mas por conta da censura ele não poderia entrar sozinho, aí falava: eu quero falar com a gerente. Aí a menina fala: vai lá que você é subgerente e resolve isso. Quando eu chegava, ela falou: pois não, é que eu quero falar com a gerente. Pois não. Você... Porque era inadmissível que eu, por ser negra, estivesse exercendo esse cargo de administrativo. Eu lembro que, nessa época, tinha uma menina que trabalhava na pipoca e ela era lourinha. Aí a moça chegou e falou bem assim: ué. Quando ela falou assim: eu quero falar com a gerente. Eu falei: pode dizer, senhora. Não, é com a gerente. Pois não, minha flor, pode dizer. Aí a menina olhou, eu atendi. Aí, na hora que a moça perguntou se ela ia querer consumir alguma coisa da bomboniera, ela olhou assim e falou: ué. Tipo, trocou. Era ela que tinha que estar nessa função administrativa e a menina negra que tinha que estar fazendo a pipoca. Ela não chegou a dizer isso, mas o gesto dela, né, de estar trocando, ela deu a entender isso. Então, assim, eu queria deixar para vocês essa questão da erotização do corpo da mulher, que é uma das
das maiores dores. Porque, por conta disso, a mulher ela está condenada ao abandono, à solidão. Nós temos aqui o coletivo feminista As Pretas da Dior. Quantas vezes eu estudei junto com as meninas a solidão da mulher negra? A Lê faz um trabalho de estudo com mulheres encarceradas, né, Lê? E o número de mulheres negras dentro desses espaços é esmagador. Então, assim, ser negro, o desafio de ser negro e de ser negra dentro de uma sociedade escravocrata. Aí eu olho para o nosso espaço aqui, que a gente está dentro de uma instituição acadêmica, e eu vejo a questão da permanência estudantil, que para mim e para os meus colegas que são negros é muito mais difícil. As cotas, que é uma discussão aí, né, que para muitos é um favor. Se não há uma reparação, o Estado tem uma dívida. O Estado tem uma dívida comigo. O Estado tem uma dívida com você, mulher negra. O Estado tem uma dívida com você, homem negro. O Estado tem uma dívida com os meus filhos. É inadmissível meus filhos saírem de casa e eu ter que dar tanta instrução se a polícia parar. É inadmissível eles atrasarem 5 minutos e eu ter que ficar ligando desesperada para saber o que está acontecendo. É inadmissível eu ainda sofrer por conta de um acessório, por exemplo, o turbante que eu uso, que é meu, que é ancestralidade, que é minha coroa, que é minha afirmação, que faz parte da minha ancestralidade, e eu ter que dar explicação. Ontem, na composição da mesa, teve um momento da fala, e João, né? Ele tratou a respeito da violência que as casas de axé estão sofrendo. Né? A invasão dos terreiros, bandidos pentecostais, invadindo as casas, obrigando os sacerdotes a destruírem os seus altares, os ibás, todos sendo destruídos. Né? E assim, por quê? É um templo sagrado, como a igreja evangélica é um templo sagrado, como a igreja católica é um templo sagrado. Mas por que essa intolerância? Por conta dessa sociedade que ainda é escravocrata, por conta desse racismo que ele é de fato estrutural, e ainda as pessoas querem dizer que quando eu sou vítima de racismo, eu estou com mimimi. Eu não sou racista. Essa menina que não se aceita é mimimi. Ela que está com vitimismo. Quantos aqui já escutaram essa expressão? Quantas pessoas negras eu tenho aqui nesse auditório? Quantos de vocês negros já ouviram a expressão vitimismo? Porque um país com um racismo tão escancarado não admite o seu racismo. Esse racismo, embora ele esteja tão escancarado, ele é velado, de certa forma, quando você não admite a sua condição. Quando uma pessoa entra dentro de um ônibus, uma pessoa branca entra dentro de um ônibus, depois de um dia inteiro de trabalho, e ela está extremamente cansada, mas ela decide ir de pé do que sentar do lado de uma preta, e ele dizer que é eu que não me aceito, eu que estou com vitimismo, é porque essa sociedade é de fato escravocrata, e é porque esse racismo que é velado pelo fato da pessoa não admitir, na minha pele, esse racismo ele é escancarado. Nós temos um trabalho que nós realizamos nas comunidades quilombolas. São 24 comunidades aqui no território de Vitória da Conquista reconhecidas pela instituição Palmares, e nós temos mais 8 comunidades ainda em processo de reconhecimento. Dentro dessas comunidades, nós temos educadores que não sabem que está lecionando em uma comunidade quilombola.
Ai, que susto. Né? Essa mesa está demais. Então, educadores que estão dentro de uma comunidade quilombola e não sabem que estão em terras remanescentes de quilombola. Ou seja, ele não trabalha com essa criança uma disciplina de cidadania quilombola com a finalidade de preservar a sua cultura, com a finalidade de manter suas raízes. Muito pelo contrário. A sua cultura está sendo corrompida, está sendo roubada. A gente entra dentro das comunidades, eles não conhecem a sua história. Nada da sua história. Precisa passar por um processo de desconstrução para que eles voltem às suas raízes. A gente entra dentro das comunidades quilombolas, todos lá se declaram católicos. Aí você fala assim, eu vou dormir hoje aqui. Aí quando é à noite, aí está todo mundo em um terreiro, todos os que se assumiram católico. Aí eu vou falar um pouco, tipo uma mistura de um sincretismo religioso, porque dentro da casa você vai encontrar imagens de uma religião católica e também você vai encontrar imagens de uma do candomblé. Porque o evangelismo chegou dentro desses espaços, mas ele não chegou para quem quiser, venha para aqui, não. Ele chegou para apontar o dedo e dizer sua religião, demonizar a religião do outro e dizer há salvação para você se vier para aqui. E essa pessoa é obrigada a se despir do que é seu. A ter o seu pensamento mais uma vez dominado. E aí nem ele mesmo entende as suas raízes, nem ele mesmo entende a sua história, nem ele mesmo entende sua cultura. Nesse trabalho é que o Oba Elekó vai trabalhar a identidade. Quando a gente entra dentro das escolas, aí a gente vê as meninas com os cabelos todo bem presinho assim. Aí quando a gente começa a fazer o trabalho, as meninas botam aqueles blacks maravilhosos. As meninas pequenininhas, 5, 6 anos, já todas lindinhas. Ô, tia Keu, eu quero estar igual a senhora, tia Keu. As mães vêm procurar. O que você está usando? O que você passa no cabelo que eu quero? A minha filha agora quer ficar assim. É um processo de formiguinha? É sim. Mas ele é nosso. É obrigação minha. Eu preciso empoderar meus pares. Aqui dentro do espaço da UESB, e aí eu vou fazer essa fala meio com uma provocação, a gente está trazendo o Oba Elekó para aqui, esse coletivo feminista, porque nós temos muitas mulheres aqui para a gente empoderar. E o Oba Elekó, ele não é... Ele está para além de raça. Se é mulher e quer ser uma mulher de luta, esse espaço é seu. Nós estamos aqui para receber. Então, nós temos um grupo de estudo que toda segunda, terça-feira do mês, lá no CA de História. E aí eu vou já deixar uma provocação para os meninos, os homens, que usam também o espaço do CA para respeitar a pauta da segunda, terça-feira e não promover festas. Não os que vão participar da reunião, porque os que participam da reunião são bem-vindos para ouvir, para ser empoderados também. Porque quando um homem fala a respeito do direito da mulher, para outro homem a aceitação é muito maior do que quando uma mulher vai falar. Então, quando esses meninos chegam e falam, eu quero ouvir, eu quero participar da reunião, eu falo, não tem direito a voto se tiver uma votação, mas pode participar. E eu fico maravilhado quando termina a reunião, que os meninos saem e falam assim, na próxima eu posso vir também? Porque é necessário empoderar. Mas, infelizmente, nós não temos um espaço próprio, um espaço fixo aqui dentro da instituição. Então, a gente usa o CA, que é um espaço coletivo. Mas, até para um espaço coletivo, a gente precisa de uma organização de pauta. A última reunião nossa, nós fomos muito prejudicados. Eu vou aproveitar o momento de fala, porque a gente tem que fazer protesto sempre. E é a questão
do respeito, e o respeito para a mulher. Eu estou entendendo essas provocações como um silenciamento, mas nós não vamos silenciar. A gente vai reunir no quiosque, a gente vai, se não der para reunir no CA, a gente vai para o quiosque, a gente vai para uma calçada, a gente vai para a grama, a gente vai ocupar uma sala que está vazia, a gente vem para um auditório, a gente pode ir lá na sede da DUSB, mas nós não vamos deixar de reunir e de empoderar as mulheres que estudam aqui dentro desse espaço. Como eu já fui provocada a concluir, e o que eu quero... Jonathan já deixou aqui um recado muito grande, e eu disse para vocês que através da música eu ia deixar a minha fala, mas eu quero agradecer a você, Márcia, pelo o convite, e o que eu quero dizer é justamente isso. Precisamos somar forças aqui dentro desse espaço, porque a luta do negro, da negra, ela é constante. Como eu disse para vocês, que todos os dias eu sofro racismo. Então, precisamos dar as mãos e estar juntos aqui. E é isso. E eu agradeço a todos.